Deus e o diabo, luz e escuridão. Esses não são apenas conceitos religiosos. São os dois padrões fundamentais da existência humana. E aqui está o problema: a maioria de nós escolhe o bem, mas quase ninguém consegue escapar completamente da tentação do mal. Por quê? Porque o mal não está apenas lá fora. Ele está dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. Nada é mais fácil do que apontar o dedo para o outro e dizer: esse ali é o mal. Nada é mais difícil do que se olhar no espelho e entender que você também é capaz disso. E é aqui que tudo muda. Quando você nega sua capacidade para o mal, ele não desaparece, ele se fortalece. Passa a agir como uma força autônoma, fora do seu controle, frequentemente visível para todos ao seu redor, mas invisível para você mesmo. Lembre-se disso quando apontar o dedo para alguém. 3 dedos apontam de volta para você. Os gregos antigos tinham um conceito chamado daimon. Não era simplesmente um demônio malévolo. Era dividido em 2. O agathodaimon, o espírito protetor, e o kakodaimon, o perturbador. Mas quase ninguém percebe isso. O daimon não é uma força externa. Ele é uma consciência profundamente conectada com outros seres, com a natureza, com o cosmos inteiro. Quando seu daimon interior está em ordem, você experimenta eudaimonia, propósito, florescimento, plenitude. Quando não está, o kakodaimon entra em cena, sem bater na porta, sem avisar, e você nem percebe quando ele chegou. Agora pense na palavra pânico. Ela vem do deus grego Pan. Ele era a fonte de sons misteriosos que causavam medo contagioso em lugares solitários. Existe uma diferença crucial entre medo e ansiedade. No medo, você sabe o que te ameaça. Seus sentidos ficam afiados. Você age. Na ansiedade, você é ameaçado sem saber porquê. Sua percepção fica turva. Você paralisa. O diabo opera na ansiedade, não no medo. E aqui está o mecanismo mais comum do diabo. Não é a possessão dramática. É algo muito mais sutil. É o bode expiatório. As cabras eram usadas em rituais de expiação. Carregavam os pecados da nação sobre si e eram soltas no deserto. Daí vem o termo scapegoating, um processo psicológico em que culpamos os outros pelo que não queremos ver em nós mesmos. E aqui está o problema. Isso acontece de forma completamente inconsciente. A inveja que você não admite, a raiva que você reprime, a culpa que você enterra, tudo isso retorna, projetado em outra pessoa, em um grupo, em uma raça, em uma religião. Jung diz algo perturbador: ninguém está fora da sombra coletiva da humanidade. Ninguém. Quando os aspectos negativos de nós mesmos não são reconhecidos como nossos, eles aparecem atuando contra nós no mundo externo. Mas quase ninguém percebe que existe também o lado oposto. A projeção do Salvador. Quando não projetamos ódio, projetamos adoração cega. Líderes se tornam figuras divinas, portadores simbólicos do inconsciente de milhões de pessoas. E é aí que o complexo de Deus nasce. Agora vamos ao nome. A palavra diabo vem do grego diabolos. Significa aquele que divide. O verbo diabolém significa literalmente rasgar em pedaços. E o antônimo do diabólico é o simbólico, do grego symbolein, reunir, unir. O psicólogo Rollo May escreveu: o simbólico une o indivíduo consigo mesmo e com seu grupo. O diabólico desintegra e rasga tudo. Dividir para conquistar. Unidos somos fortes, divididos caímos. Essas frases não são apenas estratégia política. São leis espirituais. E o diabo opera nelas com precisão cirúrgica, na nudez como mercadoria, na violência que cresce, na divisão que contamina cada faceta da nossa vida, raça, sexo, religião, política, economia. O demoníaco é uma inversão da ordem. E aqui está o que poucos percebem. Quando Jesus perguntou ao endemoniado seu nome, ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Uma legião era de 3 a 6 mil soldados. O homem possuído não tinha mais um ego que funcionasse como âncora para a realidade. Isso é o que o diabo faz por dentro. Agora chegamos ao pacto. Fazer um acordo com o diabo é um tema universal, e ele sempre começa da mesma forma, um desejo mundano. Juventude, amor, conhecimento, riqueza, poder. Em troca, o mortal vende sua alma. A lenda de Fausto é o exemplo definitivo. No Fausto de Goethe, ele é um escolar mergulhado em depressão. O conhecimento humano lhe parece inútil. Em seu momento mais desesperador, Mefistófeles aparece e oferece uma aposta. Se Fausto experimentar um momento de felicidade tão completo que peça para durar para sempre,
Ele morre e vai para o inferno. Fausto aceita, convicto de que nunca será satisfeito, convicto de que nunca chegará ao grande momento. Mas no final, ele chega e morre. E aqui está o que poucos esperavam. Fausto é salvo pela graça de Deus. Não porque viveu sem pecado, mas porque nunca cedeu à ociosidade, porque aprendeu a encontrar felicidade no progresso, não apenas na conquista. E é aqui que tudo muda. A tentativa do diabo de destruir Fausto foi, paradoxalmente, o que levou à sua iluminação. O poeta Rilke escreveu: "Se meus demônios me abandonassem, tenho medo de que meus anjos também voassem embora." Não podemos ter um sem o outro. Para Jung, o diabo pode ser representado como uma neurose. Ele é o aspecto diabólico de qualquer função psíquica que se libertou da hierarquia da psique total, que agora goza de independência e poder absoluto. E isso começa na infância. Nossos instintos são punidos. O que não é aceito é suprimido. Vai para o inconsciente, e lá permanece como sombra. Em mitologia, a sombra aparece como nosso irmão das trevas. Caim e Abel, Sete e Osíris, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ao negar nosso lado sombrio, negligenciamos metade de nossa existência como seres humanos. Satanismo é um mal disfarçado de bem. O diabo aparece como seu aliado e sussurra: apenas faça o que te faz feliz, a vida é curta, os tempos mudaram, existem novas regras. Todo mundo está fazendo isso, por que você não faria? Você não obedece a ninguém, você é o Deus de si mesmo. E quando o ego se infla com isso, o diabo sorri, porque é só uma questão de tempo. O orgulho vem antes da queda. E aqui está o paradoxo mais perturbador de todos. Antes do pecado, Deus parece o acusador e o diabo parece nosso defensor. Depois do pecado, os papéis se invertem. Deus se torna o defensor e o diabo, o acusador. A tentação começa com o engano. O diabo promete o bem, entrega o mal, cria divisão interna, paralisa sua capacidade de escolha. E em desespero, você busca um substituto. Se entorpece com prazer, com vício. O inferno é um estado da mente que se rendeu tão completamente a um pecado que não consegue mais agir de forma independente desse pecado. O que começou como algo pequeno tomou o controle total de sua vida. Mas quase ninguém percebe que o diabo não pode ler seus pensamentos. Ele é apenas um observador excelente. Ele identifica suas fraquezas observando seu comportamento. Portanto, se você vai superar o diabo, é terrivelmente importante que você não lhe dê nenhum aviso. Nos contos de fadas, é o tolo que supera o diabo, geralmente sem querer, porque ele possui uma pureza de coração que não pode ser corrompida. E agora chegamos ao coração de tudo. A lei que rege tudo isso tem um nome: enantiodromia, a corrida para o oposto. Se há unilateralidade em um par, uma conversão para o outro lado é inevitável. A vida inteira é um conteste de opostos. Nascimento e morte, saúde e doença, bem e mal. É por isso que os mais santos às vezes cometem os atos mais hediondos. As perseguições, a Inquisição, as cruzadas, tudo isso é, em parte, resultado de uma atitude consciente unilateral de pureza que projeta a sombra nos outros. William Blake escreveu: sem contrários não há progresso. Atração e repulsão, razão e energia, amor e ódio, são necessários à experiência humana. Desses contrários nascem o que os religiosos chamam de bem e mal. O que leva à totalidade é bom. O que leva à divisão é mal. Integração é bom. Desintegração é mal. Não devemos pensar no bem e no mal como opostos absolutos. Eles são metades de um todo paradoxal. Quando percebemos isso, podemos transformar o conflito interno em paz interna. Por definição, todos somos pecadores. Como Fausto, precisamos aprender a encontrar felicidade no progresso, viver com o pecado, não no pecado, fazendo o melhor que podemos para levar uma vida virtuosa. E o diabo tem um papel crucial nisso. Suas tentações podem nos levar ao vazio total, ou podem agir como a força terrível que nos empurra em direção ao que verdadeiramente somos. Sem Satanás como a vontade que se opõe, não teria havido criação, e não teria havido salvação. Mas não dê ao diabo mais crédito do que ele merece. O maior truque que o diabo já fez foi convencer o mundo de que ele não existe. O segundo maior truque foi convencer o mundo de que ele é o mocinho. E talvez o maior perigo não seja o diabo lá fora. Talvez o maior perigo seja a parte de você que já acredita nisso.